Saudações! Meu nome é Wilson Garcia e você acompanha mais um Papo com a Rai. Para você que ainda não a conhece, ela nasceu no sertão paraibano, no município de Sousa. Chegou em Piracicaba aos 3 anos de idade, lugar onde trabalhou, estudou e também onde iniciou a sua militância política. Isso ainda lá nos anos 70. Lutando pela redemocratização do país. Período muito difícil ainda, em plena ditadura militar. No final de 1980, ela se filiou ao Partido dos Trabalhadores, pelo qual foi candidata a vereadora em 1988. Foi eleita para a legislatura de 1989 até 1992. Curiosamente, ela foi a primeira mulher a ser eleita vereadora pelo PT aqui na cidade de Piracicaba. Naquele período, também foi a única mulher vereadora na Câmara Municipal de Vereadores. Então, com 21 representantes, com 21 vereadores. Com graduação e mestrado na área do direito e especialização em gestão de políticas públicas, foi reeleita em 1992 e deu continuidade à luta pelas pautas que sempre defendeu. A dos direitos sociais, da igualdade de gênero, racial, étnica e contra a violência das mulheres e na defesa do meio ambiente. Em 2001, participou da equipe do governo do ex-prefeito Machado, do PT, aqui na cidade de Piracicaba, quando ocupou a Coordenadoria de Políticas Públicas para a Mulher. Em 2011, foi convidada para participar do governo de Dilma Rousseff, tendo ocupado o cargo de coordenadora de planejamento, na Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração. E, em seguida, atuando como diretora adjunta na Escola de Administração Fazendária do Ministério da Fazenda. Quanta coisa, não é o mesmo? Atualmente, ela é vereadora aqui da cidade de Piracicaba, eleita para o mandato de 2021 a 2024. Então, com a palavra, Rai Almeida. Olá, estamos aqui para falar um pouco sobre as nossas pautas, iniciando este bate-papo aqui para falar do Agosto Lilás. É este o tema que nós vamos falar hoje, né, Wilson? Para dizer o que significa este Agosto Lilás e o que vamos discutir neste bate-papo e que ações desempenharemos neste mês tão importante que é este Agosto Lilás, que nós vamos falar sobre a conscientização da aplicabilidade da Lei Maria da Penha e dizer o que é violência doméstica. Pois é, estamos no mês de agosto, né? Um mês significativo para tratar desse assunto. E para acompanhar a nossa discussão, nós convidamos aqui a Simone Seghese, ela que é advogada feminista, doutoranda como aluna especial de Direito da Mulher, mestre em Direito de Propriedade, especialista em Direito Previdenciário, presidente do projeto Heróica, projeto social que atua com mulheres. Ela também é autora de vários livros técnicos, sendo o último publicado no ano de 2023 sobre lideranças femininas. A Simone, então, tem 2 projetos, né, Simone? O projeto Heróica e o pessoal Simone Seghese, que você pode acompanhar também pelo Instagram. Simone. Olá a todos. Fico muito grata de estar aqui, principalmente para a gente provocar uma discussão e um pensamento sobre esse tema tão importante para nós. Obrigada, Rai. Obrigada, Wilson. Nós aqui somos gratos. Simone e Rai, para a gente começar, para nós contextualizarmos, vamos entender o que é violência contra a mulher. E violência não é violência? Quando a gente fala em violência, não abrange todas as pessoas? Por que essa especificidade de falar em violência contra a mulher? Por que se fala tanto disso? E por que ter leis específicas para a mulher? Bom, essa é uma temática que nós trazemos de longa data, até porque a violência contra a mulher ela é estrutural. Faz parte de uma sociedade machista, patriarcal, em que as mulheres estão subordinadas ao pátrio poder dos homens.
E, portanto, por sermos mulheres, nós sofremos uma violência que, estruturalmente, ela é até naturalizada, que é natural as mulheres sofrerem violência. Não poucas as vezes, mulheres sofrem violência e acham que isso é normal, porque, ao longo das suas vidas, elas viram as suas avós, as suas tias, as suas vizinhas, a sua mãe sofrendo violência. Então, naturalmente, ela também sofre violência, acha que é normal, que é assim mesmo, que a sociedade é assim, que as mulheres passam por violência. Mas nós precisamos dizer que isso não é natural. Isso faz parte de uma sociedade em que essa violência ela é cultuada, é cultural, ela é histórica e a gente precisa debatê-la e fazer com que rompamos com esse modelo que está posto como natural. Então, Simone, a Ray aqui ela falou que a própria mulher naturaliza isso muitas vezes quando não tem conhecimento. Mas não só a mulher. A minha pergunta inicial eu já me coloquei até nessa posição mesmo, né, de não conhecer. E a própria sociedade em si também não naturaliza essa situação, né? Não acha que é normal, muitas vezes, um casal que vive sob determinadas circunstâncias, quando ouve histórias, não acha que aquilo é um problema exclusivo daquele casal, é um problema de família, e a sociedade não deve se envolver com isso? Isso não é natural para a gente? Como a Ray estava falando anteriormente, é uma história, né? É uma história que a gente carrega na nossa formação, que foi tirando a mulher da cena social e colocando essa mulher num ambiente doméstico, num ambiente de dependência. E isso foi provocado por várias mudanças, inclusive econômicas, né? De interesses mesmo, para a procriação, para remodelar o Estado, o país. Essa mulher foi sendo devolvida para o ambiente doméstico propositalmente, né? Então, todas aquelas habilidades ligadas à mulher, elas foram sendo desconsideradas como se menores. Então, as mulheres curandeiras, as mulheres que tratavam, as mulheres que sempre estiveram ligadas à vida, tanto dando a vida como colaborando como parteiras, como cuidadoras dessas crianças, essas profissões eminentemente consideradas femininas foram sendo desqualificadas. Então, todo aquele poder que a mulher bruxa tinha de curar uma sociedade foi sendo tirado dela e posto na mão de um homem, normalmente um religioso, que atraía esse poder da mulher. E a mulher começou a ter menos importância na sociedade externa e ter aquela importância ligada à procriação, né, ao cuidado dos filhos e da casa. Com isso, a mulher começou a ficar dependente para a sobrevivência. E essa dependência para a sobrevivência forma esse elo de poder. Então, nos meus estudos, eu tenho constatado que tem muito a ver com a cultura, mas tem muito mais a ver com poder, né? Sim. Tem muito mais a ver com poder. Acho que a Simone faz um resgate histórico. Quando você, inclusive, vai nos primórdios do tempo, as mulheres eram tidas como deusas, até porque elas davam origem à vida. E os homens não tinham nenhum conhecimento disso, do Sim. seu papel na procriação. E eles só vão descobrir isso nas caças depois, quando vão ver a copulação entre os animais, que eles vão associar isso das relações com as mulheres e a geração da vida. E quando os homens, inclusive, passam a ter esse conhecimento, eles se apropriam deste poder. E aí é quando surge, inclusive, a propriedade privada, surge o Estado, surge as religiões. E os homens são os donos dos poderes
dos diferentes poderes. E as mulheres submissas a esse poder masculino. E isso vai... Lógico que isso não foi do dia para o dia, não foi da noite para o dia, ao longo da história, mas daí vai remontando até os nossos dias de hoje. E aí que é uma inversão, então, de poderes, né? A mulher era a poderosa no sentido de gerar a vida e colaborar com a vida quando ela era a parteira, a curandeira e tal. E aí esse poder teve que ser retirado dela de alguma forma, porque justamente o interesse é esse lugar, né? Ou seja, a fala de vocês é interessante porque desnaturaliza. Quando nós nascemos, a sociedade já está lá, já está formada. Nós esperamos das mulheres, hoje, em sociologia, nós estudamos o status, né, e o papel da mulher, ou seja, a posição em que a mulher ocupa e o que se espera da mulher. Então, quando se nasce numa determinada sociedade, como mulher, você já olha para aquela criança e já sabe o que você já tem uma expectativa sobre ela. Isso, então, não é uma coisa natural, ou seja, o patriarcado não surgiu naturalmente, foi, então, segundo o comentário de vocês, uma construção histórica. Histórica e social. Histórica e social. O que nós fazemos hoje, então, é buscar entender que como isso foi construído, pode também ser desconstruído. Nós podemos construir uma nova sociedade baseada em valores de igualdade, porque essa posição da mulher é uma posição de subjugação. Sim. Né? A mulher fica dentro de casa e cuida somente das tarefas domésticas ali. Tá. Eu acho que você traz um dado importante do ponto de vista desse patriarcado e dessas relações, e quando nasce uma menina e nasce um menino, eles já nascem com um papel determinado na sociedade, que é importante dizer. A menina, quando nasce, ela já nasce com um papel definido, que é o cuidado do outro, o cuidado da casa. Então, é do espaço privado, como bem a Simone já trouxe aqui. Esse espaço de privado é o espaço de domínio das mulheres. E o espaço público, o espaço de domínio do masculino. E a gente precisa falar isso. Aí, o que vai acontecer nessas relações? As meninas são preparadas para a maternidade e o cuidado das crianças, o cuidado com os idosos, o cuidado com as pessoas daquela casa, o cuidado dos doentes. Com a própria casa mesmo. Com a própria casa. casa. E os meninos, ele é educado para ser o protagonista do social. E aí começa com o papagaio, por exemplo, que não tem limite, o papagaio, tem o caminhãozinho, tem a bola, e nós, as mulheres, as meninas, inicialmente, o espaço privado. Só que essa procriação e esse cuidado da casa é o que vai determinar as relações econômicas do país. Porque nós reproduzimos a força de trabalho, porque nós geramos a vida. Lógico que o homem tem a participação, mas as mulheres geram a vida. Então, portanto, gera a força de trabalho. E esse trabalho do âmbito doméstico é o que dá toda a base para este poder econômico poder subsistir, crescer. O desenvolvimento econômico passa pelo limpar a casa, fazer a comida, lavar a roupa, passar a roupa, o cuidado dessas pessoas. Portanto, você percebe como esse papel do privado tem um papel determinante em toda a sociedade do ponto de vista do desenvolvimento socioeconômico, mas as mulheres são subjugadas a um trabalho que não tem valor, não tem visibilidade. E a gente precisa falar sobre isso, e aí, depois discorrer essa violência que ela também dá nesse âmbito do espaço doméstico. Simone, a quem interessa manter as coisas como elas estão? Porque a gente vê que essa pauta que a Rai está levantando aqui é uma pauta feminista, né? Defendida por setores que defendem pautas de igualdade de direitos entre os gêneros. Mas algumas pessoas, existem setores da sociedade que são contrários a essa pauta. Por quê? É muito interessante para todo mundo, para todas as empresas, para todas as sociedades, que tenha um trabalho gratuito interno na sua casa.
Quer dizer, é muito interessante para todo mundo, para todos nós, que a gente mantenha as mulheres nesse papel delas. Então, eu, por exemplo, que sou uma mulher da classe A, branca e que tenha um emprego, eu quero que tenham mulheres que não possam ter o que eu tenho para estarem ali na minha casa, cuidando dos meus filhos, da minha casa, das minhas questões. Então, é interessante para todo mundo, até para outras mulheres. Por que a gente tira essa mulher que tem um trabalho muito barato do mercado para colocar ela em igualdade com os homens? Por que nós faríamos isso? Percebe? As empresas querem pagar menos para as mulheres, os maridos querem a mulher em casa que cuide da roupa, porque quanto custa uma mulher para você pagar um serviço de lavanderia, Uber, alimentação? Quanto fica isso para você? E você tem a tua mulher lá, que é a tua babá, a tua escrava, que está fazendo aquilo de graça, sem direito nenhum. E ai dela se falar alguma coisa, porque você pode, inclusive, bater nela sem ser punido. Então, não é interessante para ninguém a gente tirar essa mulher de onde ela está. Nem mesmo para outras mulheres, dependendo de onde essa outra mulher estiver. E o que parece é que a própria legislação, né, ajuda nesse sentido, de certa forma. Alguns anos atrás, nós ouvimos o absurdo de uma figura pública que disse que não contrataria mulheres se pudesse contratar homens porque mulheres engravidam. Veja, quando a mulher engravida, ela tem direito a uma licença maternidade, ela isso fica foi afastada. Um governante, um presidente. Foi um presidente, exatamente. São 120 dias de licença maternidade. O homem não tem. São 9 dias. São 9 dias. Ou seja, para a empresa realmente compensa ficar com o homem, quando ele sabe que a mulher vai engravidar e vai ficar 120 dias afastada. E se essa lei se estendesse também para os homens? Então, quando nasce o filho, o pai também não deveria ter 120 dias para acompanhar os primeiros dias da criança, os cuidados iniciais, para participar daquele novo momento que a família está vivendo? Há uns 10 anos eu fiz um curso com uma espanhola, uma professora espanhola, e ela me disse que na Espanha os pais tiravam um período proporcional ao das mães. E cada homem pode ter mais de um filho ao mesmo tempo. A mulher não. Então eu estou grávida de 1, 2, 3 filhos, mas uma gestação apenas. Sim. Agora, o pai dos meus filhos pode engravidar uma outra, e aí ele vai ter sucessivas licenças. Então, quem vai ser pior para você contratar? Um homem que pode ter 10 filhos no mesmo ano ou uma mulher que só vai ter uma gestação em 1 ano, né? Então, eu falei para ela, é muito inteligente isso, porque você acaba equilibrando, embora a maioria dos homens não façam isso, mas nós temos muitos que são pais de 2 ou 3 mulheres no mesmo ano, né? Sim. Então, ele teria 3 licenças, paternidade, e ela, a mãe, uma, né? Aí nós inverteríamos a regra do jogo. Mas né? é interessante que não mexa nisso, percebe? Sim. É interessante que a mulher não saia de onde ela está. Então, por isso Sim. que a maioria dos países, principalmente países conservadores como o nosso, tenham óleo. Vocês sabiam dessa notícia? Que a Espanha já faz isso há mais de 10 anos? Não sabia. Quer dizer, ninguém. Nem a grande mídia divulga isso, porque não é interessante. Não é interessante porque esse trabalho que é desempenhado pelas mulheres... Doméstico, ele representa quase 9% do PIB, do Produto Interno Brasileiro. E como ele não tem um valor, não é valor ativo, ele é importante a manutenção desse. E a maternidade, ele embora tenha também essa função social da maternidade, que é a procriação da força de trabalho, mas essa é uma responsabilidade atribuída como se fosse da mulher. Essa é uma responsabilidade da mulher, não é uma responsabilidade para o homem. E aí, nesse sentido, Wilson, acho que não posso deixar de falar que num projeto de lei que nós aprovamos na Câmara Municipal, que é o selo de responsabilidade social para a mulher, nós lá vamos estar estimulando que aquelas empresas que tenham empresas e organizações governamentais e não governamentais, que tenham uma política de combate à violência contra a mulher, possa receber esse selo, lá também está o incentivo à paternidade, porque
a relação com essa criança é de pai e mãe, não é só da mulher, é de ambos. E nós temos uma sociedade que os homens são desresponsabilizados a assumir esse papel. Ele não tem nenhuma responsabilidade social com aquele seu filho. Não podemos generalizar, mas no Brasil nós temos 12 milhões de mulheres mães solo. Elas não procriaram sozinhas. Esses homens estão por aí. Então tem uma condenação das mulheres que engravidam e uma promoção, uma valorização, inclusive, daqueles homens que eles se isentam dessa responsabilidade. Então, nós precisamos, essa discussão que nós estamos fazendo aqui, no dia 1º de agosto, que nós temos um mês que é denominado que o Brasil está falando do Agosto do Lilás, os meios de comunicação, as empresas, inclusive se arvorando, né, como todo poderoso, né? Olha, nós estamos falando do Agosto Lilás. Empresa que protege as mulheres, mas é pró forma. E nós precisamos dizer da responsabilidade paternal. Não é só uma responsabilidade da mulher. Aí, nesse sentido, vai a educação. Tem um papel preponderante quando você faz a discussão lá na educação da formação de uma educação para a equidade e que você trabalha isso na educação, nós vamos ter uma sociedade muito diferente dessa que nós temos hoje, porque a gente tem que buscar essa responsabilização de homens e mulheres para com essas crianças que serão os adultos do futuro e que são os protagonistas de toda a política socioeconômica, cultural do nosso país. Então, a gente precisa trazer essa discussão para o nosso cotidiano, para mudar, desconstruir aquilo que foi construído de forma natural e de forma a proteger a masculinidade em prejuízo da feminilidade das mulheres, né? Então, a gente precisa fazer essa mudança. Nós mencionamos aqui o quanto a própria lei pode prejudicar um lado e beneficiar os homens, né? Como vimos agora sobre a licença maternidade. Mas, além da própria lei, tem também uma questão de remuneração, que até pouco tempo não era determinado por lei, ou seja, um empregador pode definir o trabalho para uma mulher como um trabalho mais em conta. Ele pode pagar menos para uma mulher do que para um homem para executar a mesma função. Me parece que alguns dias atrás o nosso presidente assinou um decreto, uma lei que muda isso, né? O que vocês acham dessa lei, se ela tem como ser aplicada realmente? Porque uma coisa é a lei ser assinada, outra coisa é ela ser cumprida. O que você acha, Simone? Bom, acho que no âmbito do direito do trabalho, nós já temos essa equiparação obrigatória, né? Então, se a trabalhadora ela demonstrar que na empresa onde ela trabalha existem outras pessoas, inclusive os homens podem, por tarefa, considerar a equiparação. Isso já vem sendo aplicado agora, acho que há mais de 10 anos que a gente consegue essas equiparações. Mas o problema trabalhista das mulheres é que, para uma determinada função, ser preenchida por mulheres é realmente mais barato, e aí, propositalmente, a empresa coloca só mulheres naquela atividade. Então, se eles colocassem homens, eles teriam que pagar mais, porque os homens não aceitariam. E as mulheres são obrigadas a aceitar. Então, é uma questão mais cultural das empresas do que legislativa mesmo. Aliás, eu sou a maior defensora de que não adianta a gente fazer mais normas, mais leis, a gente tem que começar a fazer com que elas sejam cumpridas, né? O funcionamento disso na sociedade é que tem que ser alterado, porque toda lei tem brecha. Então, a empresa vai dizer, olha, mulher tem que ganhar igual homem. Então, tá bom, só que esse cargo não é o mesmo. Por isso que ela ganha menos, porque o cargo dele é tal e o dela, 2 nomes diferentes para cargos que fazem exatamente a mesma coisa para justificar a mudança do valor do salário.
Por isso que lá no projeto a gente trabalha essa questão da mulher se entender como capaz, tão capaz quanto o homem. Porque aí ela olha para esse trabalho e diz, não, isso que eu estou fazendo é exatamente igual ao que ele faz, ou talvez de maior responsabilidade do que ele faz, então eu vou exigir os meus direitos. Mas nem a mulher consegue perceber as próprias capacidades, porque nós fomos treinadas para entender que nós somos menos, que nós temos menos capacidade, porque temos mesmo menos tempo de dedicação, né? Às 18 horas, exatamente, nós temos que sair da empresa. Por quê? Porque nós temos que passar a buscar nossos filhos para levar para jantar, porque não tem ninguém que faça isso por nós. Então, por tudo isso, a mulher começa a pensar, realmente o meu trabalho vale menos, o meu marido pode ficar até as 10 horas da noite lá, só que ele pode ficar porque eu tive que voltar, porque eu é que voltei para casa. Então, por que ele ganha mais? Porque eu estou fazendo mais de graça, percebe? Então, eu acho que a gente pode colocar a lei que a gente quiser, a gente pode inventar, normatizar, e não vai mudar se a gente não conseguir mudar a cultura. Primeiro a cultura social e depois a cultura da própria mulher, do empoderamento mesmo. Eu acho que assim, a Simone aponta algumas questões que elas são verdadeiras, né, do ponto de vista jurídico. Porém, para buscar essa equidade de salário para funções iguais, tem que recorrer à justiça. E com o projeto apresentado pelo Lula, que foi promulgado pelo Lula, é que agora você tem as mesmas funções, então, mesmo salário. Porque é a realidade que a Simone aponta, que as mulheres estão naquelas funções de menos valor econômico, principalmente naquelas funções que são de trabalhos repetitivos, né? Então, de montagem, de costura, botar parafusinho, né? Então, sempre são essas funções. Que você, de repente, tem um companheiro aqui do seu lado que desenvolve essas mesmas funções, mas com outro nome e ganha mais, né? Então, acho que a gente precisa olhar para essa realidade. E quando o Lula promulga a lei também, há um reclamo generalizado dos empresários, dizendo que isso vai trazer um problema, prejuízo para os empresários. E isso não é verdade. Se você fizer uma análise quando foi aprovada a lei dos direitos iguais para as trabalhadoras domésticas, meu Deus, foi um terror. Nossa, agora nós não vamos ter mais empregadas domésticas. Como que eu vou pagar os direitos dessas trabalhadoras? E, de fato, tiveram demissões em massas de muitas trabalhadoras domésticas que elas passaram a ser diaristas, que agora já está retomando. Então, todas as vezes que a nossa sociedade trabalha na perspectiva de garantir direitos e equidade de direitos, nós temos um reclamo pelo poder econômico e financeiro, que a gente também precisa romper com isso, porque quando nós temos mais direitos, os direitos garantidos, nós também estamos fazendo com que reparemos as desigualdades de gênero, as desigualdades das mulheres negras, porque daí as mulheres brancas ganham menos do que os homens brancos, as mulheres negras ganham menos do que as mulheres brancas, os homens negros ganham menos do que os homens brancos. Então, assim, quando você faz a discussão e tem um governante que tem esse compromisso de buscar a igualdade na sociedade, nós estamos falando de igualdade de direitos, nem estamos falando de igualdade de oportunidades ainda, né? Nós estamos falando só de direitos. Tem um reclamo por aqueles que têm o domínio do poder econômico. A classe dominante sempre vai colocar como se fosse um prejuízo para ela quando nós definimos e defendemos os direitos iguais para as pessoas, independente da sua raça, étnica ou gênero. E veja que é uma questão de educação mesmo, né? Sempre que se tenta modificar estruturalmente uma sociedade, vai ter algum prejuízo, vai ter algum conflito, né? A Rai lembrou aqui que na época
em que também foi aprovado, né, os direitos trabalhistas para as trabalhadoras domésticas. Isso aconteceu, muitas perderam o emprego, por isso muitas se levantaram contra essa lei, porque achavam que estavam sendo prejudicadas, porque estavam perdendo os empregos. Mas como a Rai também colocou, depois de alguns anos isso já vai se normalizando, passa a ser uma regra diferente da sociedade. Então hoje, para se contratar uma pessoa, você tem que contabilizar que você tem certos custos trabalhistas, isso é natural. E aconteceu recentemente, né, fugindo um pouco do assunto, levantou-se também a discussão da precarização do trabalho, sobretudo dos motoristas de aplicativos, né, e eles se levantaram contra as discussões que tinham como objetivo garantir certos direitos trabalhistas para eles. Uhum. Eles se organizaram e se levantaram contra essas mudanças, alegando que prejudicaria os empresários e que provavelmente eles seriam demitidos, perderiam aquela oportunidade de trabalho. Você vê que toda mudança estrutural tem que causar um certo conflito, né? Nesse caso da lei, que foi de ter algumas garantias sociais para os motoristas de aplicativos, e esse levante contrário à lei, eu fiquei assim, surpresa. Eu venho do movimento sindical, e ao invés de ter uma organização e que você pautasse aquilo que você quisesse e apresentasse as modificações naquela lei, mas garantias, principalmente quando fica doente, precisa ter afastamentos, acidentes de trabalho e outros problemas de saúde, aposentadoria, né? Aí as pessoas, ou aqueles trabalhadores, e nós tivemos inclusive em Piracicaba um vereador que foi o grande protagonista aqui em Piracicaba para ir contrariamente a esta lei, para mim fiquei muito surpresa com isso, porque para mim era natural, assim, seria riquíssimo que houvesse a mobilização para que aprimorasse a lei nas perspectivas deles, e não para, assim, não queremos a lei, porque agora isso também faz parte do sistema que nós vivemos. Pois então é educação. As pessoas são adestradas para acreditarem que são livres. Isso. E, na verdade, não são livres. Como a legislação brasileira aborda essa questão da violência contra a mulher? Tá. Bom, nós temos um ganho, que foi a votação e a aprovação da Lei Maria da Penha lá em 2006. E que também teve muitas críticas a esta lei. Repercussão, mas esta lei veio para ficar. E é importante dizer que esta lei só veio também por uma intervenção de outro país, porque o Brasil não cumpria com aquelas regras estabelecidas nas convenções estabelecidas internacionalmente. De direitos humanos. Né? Tem a Convenção Interamericana, que era descumprida. A Maria da Penha e o movimento de mulheres feministas foram à Corte Interamericana e denunciaram o Brasil, a inação do Brasil. E aí, mas já foram com essa lei elaborada, e aí essa lei foi aprovada e foi um ganho para a sociedade. Tal é o ganho que esta lei hoje ela tem se modificado, ganhado novas adesões e novas normas que protegem as mulheres. E no mês de agosto, porque ela foi aprovada em agosto de 2006, portanto, nós estamos aí há 18 anos, né, o aniversário desta lei, e nós estamos comemorando esta lei, porque essa lei é a lei mais conhecida que nós temos no mundo. No mundo. Ela é conhecida mundialmente, mas ainda falta a sua aplicabilidade na sua totalidade. Simone, nós temos diversos tipos de violência, né, contra a mulher. E esse bate-papo é importante porque não só mulheres estão assistindo a gente, vão assistir
a gente, mas também homens. E às vezes o homem pode ser violento e não se dá conta disso. Então, essa conversa é importante para isso, porque esses esclarecimentos, né, podem ajudar as pessoas a se conduzirem melhor, né, a se autoavaliarem, avaliarem a sua conduta. Eu queria que você falasse para a gente quais são os sinais, Simone, de uma mulher que sofre violência, para que ela mesma possa identificar a sua situação. Wilson, esse assunto é tão importante porque as pessoas acham que a violência, ela é a violência física, né? Sim. Apenas bater, limitado a um tapa na cara, um murro e tal. Empurrão. Isso. Só que a violência, ela é muito maior do que isso. Ela começa já na época do teu início do relacionamento, quando há proibições, por exemplo, de sair com amigos, de te tirar do teu ciclo familiar. Então, o homem, quando ele começa num relacionamento hétero, por exemplo, porque há também violência em relacionamentos homossexuais, entre os pares, porque também tem a ver com poder, não tem só a ver com o gênero, aquele mais poderoso dentro da relação, que normalmente é o que paga as contas, ele começa a tirar aquela mulher do ambiente seguro dela, que é o acompanhamento dos amigos, das amigas, dos familiares. E aí isso já é um indício de violência, porque você começa a desrespeitar já aquela estrutura inicial da tua parceira. E essa mulher demora demais para perceber que isso tem mais a ver com violência do que com amor, verdadeiramente. E aí a gente tem que falar um pouquinho desse romantismo que a sociedade prega como bonitinho e tal. Então as feministas não são românticas. E não somos românticas, porque o romantismo é o maior tiro no pé. Né? Você gostar de uma pessoa é uma coisa, você sucumbir a um amor que a tudo cede, a tudo autoriza, isso é irreal, isso é fantasia, isso é Disney. Então, já começou a violência ali, percebe? Então, quando a gente está falando dessa violência que vai lá para a Delegacia da Mulher, a gente já avançou milhares de outras violências. Essa mulher já passou por várias outras. Primeiro, tendo a própria individualidade descredenciada, então ela já não se acha capaz de nada, tampouco viver sem aquela pessoa, né? Então, como sair dessa relação? Não tenho como pagar minha conta, não tenho nem capacidade, eu sou feia, sou gorda, porque é isso tudo é violência. Que é a violência financeira também que você mencionou, né? Exatamente. Porque eu não tenho acesso, o dinheiro quem ganha é ele, quem cuida das contas é ele, eu preciso dele, como que eu faço? Exatamente. E aí isso vai agravando a situação de um dos lados, vulnerabilizando um dos lados e empoderando o outro, que é o que tem o dinheiro, o que dá as ordens, o que dá as regras. Então você não pode sair com essa amiga ou com aquela, você não vai encontrar seus pais, seus irmãos. Normalmente quando elas chegam lá na Delegacia da Mulher, elas são exatamente assim, sem família, sem amigos, sem dinheiro, sem absolutamente oportunidade de um novo relacionamento profissional que seja. Então, ela está absolutamente isolada e dependente desse agressor. Eu não sei se você tem acesso a números, né, ou pelo menos uma ideia, mas a impressão que nós temos é do aumento de casos de violência contra a mulher. Pelo menos nos noticiários a gente vê quase todos os dias, né, feminicídios que acontecem aqui na cidade, nas cidades daqui da nossa região. Realmente há esse aumento ou há mais visibilidade? Bom, eu vou dizer um pouco do anuário que foi publicado agora em 2024, que é o anuário de 2023. Que na verdade, esse anuário ele é feito pela própria Fundação de Segurança Pública e com dados que tem aí nas instituições de segurança do nosso país. E os dados é que a violência tem aumentado sobremaneira. Agora, há uma análise que esses números têm aumentado aqui porque as mulheres têm se fortalecido
tem se encorajado para denunciar. Há essa análise, mas também há quem diga que as violências têm aumentado. E ela tem aumentado entre as mulheres, mas também entre crianças de 3 até 13 anos de idade, como, por exemplo, a questão do estupro. E, infelizmente, o Wilson, Simone, quem está nos ouvindo, estes dados apontam que o espaço mais inseguro para as mulheres e as crianças é a própria casa. Poxa. A própria casa. É muito mais seguro uma mulher ficar de madrugada na rua, num caso de violência ou uma criança, do que dentro da sua própria casa, porque a violência sempre é praticada por alguém muito próximo, né? Ou pai, ou irmão, tio, avô, padrasto. Então, assim, sempre é uma pessoa muito próxima. E aí nós temos que fazer essa discussão, nós temos que denunciar este aumento da violência e ter iniciativas de governos para que possamos reduzir esse número de violências que vem acontecendo no nosso país. A cada 6 minutos tem uma mulher ou uma criança sofrendo violência, levado em consideração os números apontados nas estatísticas. Mas a realidade é muito maior. Geralmente, aquele núcleo familiar não denuncia a violência exatamente por essa questão que a Simone traz, que é a dependência econômica. Portanto, se nós não resolvermos a dependência econômica e fazer com que as mulheres tenham autonomia econômica e também tenham a autonomia individual para romper com essa violência, não é só essa mulher, é a mulher e todo esse núcleo familiar que é atingido pela violência doméstica. Até os animais, viu? Até os animais sofrem. Animais. Sem dúvida. É tudo que é mais vulnerável. É como a Simone falou, relação de poder mesmo. De poder, Eu exerço o meu poder sobre uma criatura inferior, por isso a violência é reflexo da relação de poder. E nós, na questão específica do estupro, não é o prazer sexual, é o prazer da dominação da outra pessoa. Então, é o exercício do poder. E independe do jeito que ela está vestida, ou o horário em que ela está na rua, porque, né, então, é esse exercício do poder do masculino. Simone, alguns psicólogos defendem a tese de que a criança que convive num ambiente onde a sua mãe, por exemplo, é vítima de violência, potencialmente será potencialmente uma pessoa violenta no futuro. Isso nos leva novamente a falar sobre a importância da educação nesse processo, para evitar que as próximas gerações, porque a Ray acabou de falar que os números vêm aumentando, né? Isso é assustador, né? Apesar de tantas leis, de tanto avanço, os números aumentam, não só a visibilidade. Então a gente entende que talvez nós tenhamos que cuidar dessa questão agora com os mais jovens, com as crianças, para que as próximas gerações de maridos, de esposas, de homens e de mulheres não sejam tão violentos. Qual é a dificuldade para trabalhar com a educação de crianças sobre este assunto, sobre violência doméstica? Wilson, eu estudo muito a questão da mulher, há muitos anos eu estudo a questão da mulher, mas eu gosto mesmo do trabalho de campo. Então, eu estou sempre entre essas mulheres. E eu quero escutar o que elas estão falando para tentar entender como desfazer, como você disse no começo. Como a gente chegou até aqui, culturalmente, a gente pode fazer o caminho inverso e desconstruir tudo isso. E uma vez eu estava numa comunidade, há pouquíssimo tempo, nós fomos fazer uma roda de mulheres, 10 mulheres, e cada uma foi contando a história da sua vida, fomos passando, e entre elas eu coloquei uma psicóloga, pulava mais 2, mais uma psicóloga, então quando chegava nas psicólogas, elas aproveitavam o gancho e tal. E tinha entre elas uma senhora
já a mais idosa do grupo, e ela contou que a vida dela, na vida dela, ela não teve sorte, porque o companheiro dela era alcoólatra, e aí quando chegou na psicóloga, a psicóloga perguntou se o pai dela também, então ela, sim, meu pai também, então eu tenho um histórico, eu tenho um azar para essa coisa, sabe? Meus familiares e os meus namorados todos como tiveram como se fosse um azar mesmo, né? Eu tenho isso, eu tenho um azar. Aí aquela roda foi passando até que, e eu observando aquilo, entrou uma menininha muito pequenininha, uns 4, 5 anos, chorando, e foi correndo pro colo dessa avó. E essa avó colocou ela no colo e falou para ela, baixinho, enquanto outra moça se apresentava, e falou para ela, o que aconteceu? Aí a menininha chorando falou, meu pai chegou, tá em casa. Seu pai chegou daquele jeito? Ela falou, chorando, soluçando. E a avó passou a mão na cabeça dela e falou, é assim mesmo, minha querida, é assim mesmo. Quando eu ouvi esse é assim mesmo, eu percebi o quanto aquilo ia impactar aquela menina. De forma que, nos relacionamentos dela, uma criança ainda, vendo o pai chegar, eu não sei o que ele fez. Possivelmente chegou alcoolizado e bravo, enfim, não sei se ele fez alguma coisa mais grave do que isso. Mas é grave o suficiente para marcar essa menina com uma certeza. O homem é assim mesmo. Então, quando ela começar a namorar, quando ela encontrar um chefe, quando ela encontrar um marido, quando ela se relacionar com alguém na rua, num ambiente externo, provavelmente ela vai estar com essa mácula de entender que aquilo é permitido. Né? E era uma criancinha ainda. Então, a história da avó dela, que já veio da mãe, né? No avô, no pai, e provavelmente aquilo vai se prolongar. Aí que a gente começa a entender o quanto dessa história tem que ser rompida. O quanto essa avó já tem que entender que não é assim mesmo. Que isso não é permitido. E assim a gente começa a cortar esses ciclos, né? Meu filho não pode chegar assim, meu filho não pode fazer assim. A minha neta não merece isso e a mulher dele também não merece isso. Esse comportamento não é aceitável, né? Mas para a gente chegar nisso, a gente precisa começar a mexer com uma questão que é muito importante nas comunidades, né? Que é esse desenho da sua família. Quando você diz, o meu pai não agia corretamente, eu estou me posicionando contra os meus pais. Percebe como tem uma questão de proteção, né? Meu pai era alcoólatra, mas ele tinha uma doença, sim. Tem doença do alcoolismo, sim. Mas isso não normaliza uma violência que possa ter acontecido na sua casa. E aí que a gente precisa do poder público para atuar junto com essas famílias, né? A gente precisa estar nessa comunidade desconstruindo esse pensamento. Então, numa oportunidade que eu tive, eu chamei ela numa conversa particular e falei, olha, você precisa cuidar disso, porque não são todas as famílias que têm uma pessoa com alcoolismo. Por que a gente não procura uma ajuda? Mas quando que o poder público está pronto para nós assim, ouvindo a gente assim? Quer dizer, nas escolas essa menina deveria chegar e ser percebida como uma menina que precisa de um apoio municipal. Então, uma psicóloga da escola, assistente social, tem que visitar essa família. É nesse sentido que eu acho que a gente tinha que estar estruturando alguma coisa para o município de Piracicaba, mas para todos os outros, no sentido de trazer o que é importante para a gente não deixar chegar na delegacia da mulher. A gente reclama dos atendimentos nas delegacias, mas se a gente curasse as famílias antes... Não chegaria lá, né? Não chegaria, não seria necessário. E o que você propôs é interessante, porque a educação infantil, a educação fundamental, os primeiros anos, a alfabetização, é responsabilidade do município. Do município. Então, é nesse período que essa questão tem que ser abordada, né? Mas eu acho que, assim, infelizmente, de uns tempos para cá, vou dizer pelo menos de alguns anos, 15 anos, essa educação para a equidade de gênero e a educação sexual tem sido um problema dentro das escolas públicas. Não só das escolas públicas, mas também das privadas, acredito, mas em especial nas escolas públicas. E nós precisamos fazer com que os governantes tenham como princípio, é uma questão de princípio, fazer a educação sexual
e não é discutir e ensinar a sexualidade daquela criança. Não é sexualizar Não a é criança. sexualizar a criança. É você dar a orientação sexual do que é ser menina e menino, do que é permitido, do que não é permitido. Quais são os limites de uma relação? Os limites. Porque quando você faz isso na educação, você permite que as crianças possam dizer aquilo que está acontecendo com ela. Agora, recentemente, nós estávamos numa palestra numa escola em que nós estávamos tratando sobre a questão da violência doméstica. E quando nós começamos a falar sobre os tipos de violência e aquilo que não pode, uma menina de 13 anos falou que ela se encorajou naquele momento, falou que há anos ela era abusada pelo avô. Que ela tinha, na verdade, um abuso do avô. E que ela se sentia responsável. Mas o fato dela externar este fato, isso foi uma libertação para ela, porque a partir dali, com certeza, a escola já tomou as medidas e aí, com certeza, esta menina teve o apoio, né, do Estado para que pudesse tomar as medidas contra aquele abusador. Mas isso a gente precisa fazer em todos os níveis. Desde a tenra idade a gente precisa fazer isso, porque se nós temos estas orientações desde pequenininhos, nós vamos fazendo com que meninas e meninos respeitem uns aos outros e eles vão ter uma educação para a equidade de gênero. E também até o termo gênero tem sido proibido dentro das escolas e que a gente precisa fazer essa discussão. Nós somos seres diferentes e nós precisamos respeitar essas diferenças. E a educação é a base de qualquer sociedade para que nós mudemos este status quo que vive as mulheres e os homens, que é natural os homens praticarem violências e a mulher subjugada a esta violência. Eu queria que vocês falassem agora com os pais, porque a gente vê muitos pais que se posicionam de forma contrária a qualquer projeto, a qualquer menção de educação sexual nas escolas. Eu queria me aprofundar um pouco mais nessa questão. Por que esses pais se colocam dessa maneira contrários? São pessoas que geralmente defendem, né, a ideia de uma família tradicional e que a educação tem que ser feita em casa. O que nós podemos dizer para esses pais que pensam desse jeito? Qual é a preocupação deles em não permitir que seus filhos recebam orientações dentro da escola? Olha, me leva a acreditar que é uma pessoa que pratica violência. Eu não posso generalizar, mas, em certa medida, quando nós vemos casos de homens, famílias, né, fazendo esse discurso, em certa medida é porque praticam a violência com as suas esposas, com seus filhos, e então esse é um problema. Mas também a nossa sociedade também é muito conservadora. Ela é muito conservadora. E esses padrões que nós estamos falando aqui, do machismo e do patriarcado, e desse subvalor das mulheres, é como se fosse natural. Que as mulheres nasceram para servir. E aí, quando você faz uma educação que é para a igualdade de gênero, isso é uma afronta para um segmento da sociedade. E que a gente precisa dizer, quando nós estamos fazendo esta formação desde criança para uma equidade de gênero, nós estamos falando de uma sociedade em que as pessoas respeitam as diferenças entre as pessoas, nós respeitaremos as diferenças
sem que molestemos ou apliquemos ou que nós não defenda os direitos dessas pessoas como um direito universal, um direito à dignidade, é um direito de viver bem. Então, acho que essa é uma discussão bastante polêmica na nossa sociedade, onde não deveria ser polêmica, e até os banheiros unissex, né? Tem toda uma discussão sobre essa questão dos banheiros unissex, e aí, nas escolas de educação infantil, as crianças tomam banho juntos, meninas e meninos, e a malícia não está nas crianças, a malícia está nos adultos. E isso... fazer essa discussão é fazer um enfrentamento com um segmento muito reacionário, de extrema-direita, que não permite, que não admite que mulher e homem têm os mesmos direitos e que a violência não é natural. Ela é o poder de um sobre o outro, especialmente do corpo da mulher. Muito bem. Quando uma mulher que identifique que está sofrendo algum tipo de violência, em que momento ela deve procurar ajuda? Wilson, é muito importante que a gente perceba como ser humano e não como homem, como mulher, quando a gente não está bem. Então, o nosso corpo, Nietzsche, um filósofo que eu acompanho e estudo muito, ele fala que o nosso corpo nos avisa quando a gente está bem ou quando a gente não está bem. Então, todo mundo sabe quando não está bem. Homens e mulheres. O homem agressor também não está bem. E a gente sabe que a gente não está bem. Então, dentro de uma vida pensada, uma vida sentida, eu olho para a minha vida, eu tenho tempo de olhar para mim, eu tenho tempo de olhar para as minhas questões, eu consigo perceber que eu não estou bem. Eu não estou feliz, ou eu não durmo bem, ou eu tenho problemas de saúde. Tudo isso são reflexos de algumas escolhas que temos feito. E parar nesse momento e pensar que isso pode ter a ver com os vínculos relacionais que eu tenho, é muito difícil, é muito complicado. Então, a gente já esbarra aí nesse reconhecimento de que aquela tua relação é uma relação problemática. A gente casa, a gente namora, a gente se junta para estar bem, para dar certo, para ser feliz. A gente não quer nem confessar para os outros, tampouco para nós mesmos, que aquilo não é bom, que aquilo não é saudável, né? Mas o nosso corpo, em algum momento, ele vai alertar, ele vai avisar que você não está na melhor das suas escolhas, né? E a partir disso, num mundo ideal, né? Meus filhos falam que eu vivo na Simonolândia, mas lá na Simonolândia, cada um teria acesso a um psicólogo. Então, nesse momento, eu percebo que eu não estou bem, que eu não estou desempenhando o meu melhor na vida, eu procuraria ajuda em um dos postos médicos que o município oferece, e a minha filha mesmo trabalhou em alguns deles, então eu acho que é possível que você consiga uma conversa dessa para tentar identificar. E se a conclusão for que o teu relacionamento não é um relacionamento positivo, não é um relacionamento que te melhore, né? Então você descobrir formas de se desfazer daquilo ou reorganizar aquela vida, porque é possível você reorganizar uma vida num momento, por exemplo, de um início de um relacionamento violento. Então, começou com ciúme, começou com uma proibição de usar tais e quais roupas, começou com uma proibição de sair com tais amigos, já é o momento de procurar um apoio para organizar aquele relacionamento. De repente, começaria daí. Agora, claro que depois você já está num avançar de um problema grave de violência, e aí você tem que procurar as ajudas que o município fornece, né? Que são os CRAS, as delegacias, os programas de defesa da mulher, da criança e tal. Essa pergunta é porque muitas vezes a mulher deixa para a última hora, né? Deixa para o último momento, onde não tem mais solução, né? E ainda assim, a gente vê tantos casos da mulher que vai até a delegacia, que tem lá uma medida protetiva, e apesar disso, ainda continua sofrendo violência ou até é vítima de feminicídio, não é? Mas aí, Wilson, acho que tem uma situação que também essa mulher tem um tempo para ela descobrir.
não é tão instantâneo. Eu acho que nós que somos militantes, que estamos no movimento, estamos estudando, estamos conversando, a gente identifica rápido. Às vezes, até num olhar, a gente já percebe que aquele olhar já nos incomoda, né? É incrível isso, Sim. né? Mas nem todas as mulheres, elas têm esse sentimento. Como a violência é tão naturalizada, elas, às vezes, precisam chegar a um limite máximo para denunciar. E também tem um outro dado que são tão ineficientes também os serviços que são prestados às mulheres. Por as delegacias, elas funcionam só durante o dia, durante os finais de semana, à noite não funciona. Todos os serviços de proteção, denominados proteção às mulheres em situação de violência, eles têm um limite. E tem, inclusive, às vezes, o atendimento não é aquele atendimento de acolhimento, já vai também com o juízo de valor daquela pessoa que vai atender a essa pessoa. Então, ela já está numa situação, né, que a Simone já trouxe, de tão baixa autoestima, que ela já fica pensando para assumir essa denúncia a um local dessa natureza. Então, já tem um outro... Também tem isso. E também, muito caso, ela não acredita que ela vai ter a proteção. Porque também ela denuncia, ela não tem um lugar que a acolha, porque ela vai ter que voltar para aquele lugar, para aquela casa. Ela teme até acentuar consequência acentuar a violência. Ainda mais. Exatamente. E as medidas protetivas, no caso das medidas protetivas, não são poucos os casos de feminicídio de mulheres com medidas protetivas, porque o Estado também não garante a segurança daquela mulher que está com uma medida protetiva. A Patrulha Maria da Penha, que é prestada aqui pela Guarda Civil, tem uma viatura para dar cobertura para todas as mulheres que estão com medidas protetivas. Então, assim, é muito ineficiente o poder do Estado para proteger as mulheres. Então, acho que nós temos isso. Acho que a gente não tem. E a gente fica cobrando. Mas por que você gosta de apanhar? Por que você não denuncia? Nenhuma mulher gosta de apanhar. Mas ela tem esse limite. E ela vai, às vezes, buscar essa medida, essa proteção, já numa situação bastante comprometida, já está numa situação muito comprometida. Mas nós estamos avançando, né? Eu acho que a gente tem cobrado muito do poder público. Aí não tem como não falar das medidas que estão sendo adotadas pelo governo federal, por meio do Ministério da Mulher, várias políticas públicas voltadas para as mulheres, mas aí os municípios, os estados têm que implementá-las. Então, a gente precisa fazer com que os municípios tenham as delegacias 24 horas, que nós tenhamos organismos que pensem e implementem as políticas públicas específicas para as mulheres. E são específicas mesmo, porque são as mulheres as maiores vítimas de violência, de todo tipo de violação e importunação. Por ser mulher. Estamos nos encaminhando para o fim, muito longe de esgotarmos esse assunto, naturalmente, poderíamos ficar aqui muitas horas ainda tratando desse assunto. Mas para a gente encerrar, você que é do Legislativo, você vê a necessidade da proposta de leis nesse sentido, em nível municipal? Sim. Primeiro, assim, leis tem muitas, tem poucas aplicabilidades. Por exemplo, Piracicaba é uma cidade que tem mais de 400 mil habitantes, nós não temos ainda um juizado especial da mulher. Nós precisamos ter um juizado. Porque se nós temos uma vara específica para as mulheres, nós temos uma agilidade. E também nós criamos uma unidade nas decisões.
Hoje são 3 varas de família, cada juiz tem uma opinião, tem um olhar, tem uma convicção. Então, isso é um problema. E só que nós fomos lá, Simone, a informação que nos deram para não ter ainda um juiz especial aqui, é que não tem um número de... tem que ter um número de casos de violência para atender. Pô, a gente não quer que aumente, a gente quer que reduza. Pois então, é um problema. Você vê como que é? Uma incoerência. Uma incoerência, né? Mas nós precisamos também ter políticas específicas. Nós precisamos que essas políticas, termos um órgão, que nós tenhamos políticas para as mulheres, que elas sejam intersetoriais e também transversais com todas as outras políticas. Aí, saúde, educação, cultura, meio ambiente, habitação, a gente pensar em todas essas questões do ponto de vista das mulheres. Porque até quando a gente pensa, por exemplo, numa enchente, quem que sofre? Quem mais sofre são as mulheres e as crianças, os idosos. A gente precisa, então, pensar nisso. E aí, se você tem um organismo dentro da prefeitura que você faz a interação de todas as políticas com esse olhar do ponto de vista das mulheres, você muda essas relações. E aí a gente pode, com certeza, reduzir a violência contra a mulher. Mas tudo fala que não tem dinheiro. E isso não é dinheiro, não é falta de dinheiro, é falta de vontade política. Nós apresentamos para o senhor prefeito um plano de políticas públicas para as mulheres em março de 2021. Avançou? Nenhum milímetro. Ele atribuiu, ao invés dele criar um grupo para pensar a implementação, ele remeteu isso para o Conselho Municipal da Mulher, que não é do Conselho essa responsabilidade. Essa responsabilidade é do poder público. O Conselho vai poder estar junto, discutindo, acompanhando. Mas não é o órgão que vai ser o responsável pela construção de uma política pública para as mulheres. Então, assim, é lamentável. Mas por que isso? É homem, né? Para finalizar, Simone, eu queria que você nos deixasse suas derradeiras considerações sobre o tema. Vamos lá, então. A minha preocupação sempre tem a relação com essa desestruturação mesmo, que antecede a violência, né? Então, eu acho que toda violência contra a mulher, contra a criança, contra o idoso, contra as minorias em geral, tem relação com a nossa estrutura patriarcal. Então, eu acho que a gente precisa atuar mesmo como poder público nesse âmbito, desconstruindo esse poder que foi dado para o homem, simultaneamente empoderando essa mulher para que ela tenha autonomia suficiente para ela identificar que dentro daquela relação tem alguma violência, ela consiga sair. Porque não raro eu pergunto para as mulheres que sofreram violência e estão ainda com o agressor, eu pergunto por quê? Você gosta dele ou você precisa dele? E a resposta é sempre a mesma. Eu preciso dele. Então, se a gente atuar de forma a que a mulher não precise estar, ela esteja no relacionamento porque ela quer, eu acho que a gente consegue minimizar esse enxugamento de gelo que a Rai fala, que é lá o final do ciclo. Obrigado, Simone. Rai, suas últimas considerações? Bom, eu sempre sou uma otimista e eu quero corroborar com as falas aqui da minha amiga Simone, que nós precisamos, de fato, fazer com que o Estado assuma sua responsabilidade do ponto de vista da implementação de políticas públicas. E você, ao implementar políticas públicas, você desconstrói essa masculinidade, porque você vai fazer essa discussão com as diferentes organizações do Estado e com a sociedade, consequentemente com a sociedade. E ao desconstruir essa masculinidade, você também vai desconstruindo essa estrutura do patriarcado e do machismo.
porque o machismo é endêmico e deixa as pessoas adoecidas. E nós, desconstruindo o machismo, nós trazemos a saúde para as pessoas, inclusive para o próprio machista. Na hora que ele deixar de ser machista, com certeza ele também vai ficar mais saudável e ele vai dizer que ele não é super-herói, que ele é um ser humano dotado de habilidades, mas também de fraquezas, que não é proibido, inclusive, chorar. E que ele não é o super-homem, que é o que tem que dar todas as condições de suprir as necessidades das outras pessoas. Ele é só mais um ser, ele é só mais uma pessoa. E faz isso conjuntamente com as mulheres. Quando nós tivermos essa sociedade, que nós tivermos, de fato, o poder constituído, deixar de ser opressor, para ser construtor de uma sociedade diferente, nós vamos mudar. E eu acredito nisso, não desisto desta possibilidade e estaremos aí sempre acreditando que nós vamos mudar essa sociedade. Eu sou do esperançar. Eu também. Nós não vivemos na Simonolândia, né, e nem na Railândia, mas acreditamos que realmente essas mudanças podem acontecer no plano concreto, mediante ações concretas como as que foram discutidas aqui. Muito obrigado, Rai. Novamente, muito obrigado, Simone. Eu também agradeço pela oportunidade de participar, agradeço a você que nos acompanhou até esse ponto do vídeo. Peço a você que gostou, que deixe o seu joinha, que acione os sininhos para receber a notificação de novos vídeos e que você assine o nosso canal para receber também novos conteúdos como esse. E até o nosso próximo encontro.